Olá pessoal, meu nome é Alex, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFPE-AD e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho que foi solicitado pelo professor André, que é professor da disciplina de Ecologia 2. Ele pediu que a gente assistisse a um vídeo no YouTube chamado Nosso Planeta Nossa Casa e viesse aqui fazer nossas ponderações, fazer algumas ligações entre o vídeo, os conceitos e os assuntos que a gente aprendeu na disciplina dele. Eu trouxe algumas anotações para não esquecer sobre o que eu vou falar e vou tentar falar no tempo que ele nos deu, né, para fazer o vídeo, que são de 8 a 10 minutos. E é isso, tá, gente? Tô um pouco nervoso que eu não sou bom de aparecer assim em vídeo, mas enfim. Para começar a falar de comunidades, é muito importante a gente ter em mente o conceito de comunidade, né? O que é uma comunidade? Qual é o conceito teórico de comunidade? E pelo que a gente aprendeu durante a disciplina do professor, comunidade é quando a gente tem várias espécies ali regionais interagindo, né, em um determinado local, em um ambiente, e o que acontece com uma interfere em todas as outras. Porém, no entanto, não é somente isso, né? A gente sabe que existe outros aspectos que interferem, que formam uma comunidade, por exemplo, a história evolutiva das espécies durante o tempo, o ambiente atual, né, também tem grande repercussão sobre o que a comunidade é. Então não é só isso, nós temos a história das espécies, o ambiente atual e a história evolutiva e todas as espécies interagindo no mesmo local. Então são todos esses fatores, né, que resultam em uma comunidade. Um outro ponto importante é que as espécies elas são muito grandes, né? Nós temos milhares de espécies e seria quase que impossível alguém conseguir estudar todas as comunidades ao mesmo tempo. Então, o que foi que os especialistas e os ecólogos, né, os professores fizeram, que estudam, que se debruçam sobre o assunto? Eles dividiram esses grupos enormes em tamanhos menores para poder estudá-los. Esses tamanhos menores nós chamamos de assembleias. Então, é por isso que nós temos assembleias de peixes, nós temos assembleias de pássaros, enfim. São grupos, né, que tem ali uma ligação filogenética, participam da mesma ramagem, vamos dizer assim, da mesma espécie, e fica mais fácil de estudar os grupos. Um outro conceito importante que nós vimos também é o conceito de guilda, né? Eu acabei de falar agora de assembleia, que são um grupo que tem várias espécies, né, da mesma linhagem, da mesma família. A guilda é diferente. A guilda é um grupo de espécies diferentes, mas essas espécies diferentes estão ali no ambiente competindo pelo mesmo alimento. E alimento, né, é muito importante quando nós falamos em ecologia, porque faz parte, né, ali da dispersão, né, faz parte dos filtros e faz parte da sobrevivência do animal. Qual animal vai conseguir chegar ali do outro lado e viver naquela dinâmica ali de predadores e conseguir sobreviver? Outro ponto importante é a gente entender como as comunidades elas se formam. Como que essas comunidades se formam, né? A gente falou aqui do conceito de comunidade, mas como a comunidade ela se forma? Então, nós temos um ponto central. Qual é o ponto central? A dispersão. Ela se forma por dispersão. Nós temos um local aqui, por exemplo, né, onde nós temos várias espécies e essas espécies elas precisam chegar a um outro determinado local, que é esse aqui, vamos supor, por exemplo, e durante esse trajeto existem vários filtros. Filtros esses que são naturais, que a própria natureza faz uma seleção, ou causado pelo homem, né? O homem acaba também acaba criando barreiras. Então, nós temos um exemplo lá no documentário de ecótonos artificiais. Aí nós vimos lá. O que é um ecótono artificial, como nós podemos ver? É quando o homem ele cria barreiras artificiais que dificultam, né, a sobrevivência dos animais ou até causa a sua extinção, por exemplo. Quando ele abre uma estrada no meio da Amazônia, por exemplo, ele está criando um ecótono artificial. Por que artificial? Porque nós temos, por exemplo, ecotonos, né, que é criado pela própria natureza para fazer esse filtro. E aí, quando o homem faz isso, acaba que as espécies termina não sobrevivendo ou morrendo, ou dificulta que a espécie consiga chegar ao seu destino natural.
Então, durante esse processo, né, nós estamos aqui o polo regional, do outro lado nós temos o filtro final, e nós temos algumas barreiras para que essas espécies consigam chegar e formar a comunidade. Então, nós temos o filtro geográfico, nós temos as montanhas, né? Nós temos as barreiras, por exemplo, criada pelo homem, por exemplo, uma estrada, por exemplo, que vai dificultar que esse animal consiga chegar do outro lado. Depois dessa barreira, existem outros filtros, por exemplo, como o filtro fisiológico, né? Onde o animal ele vai ter dificuldade, quando chegar do outro lado, de permanecer naquele local por causa, por exemplo, da temperatura daquele local, por causa dos fatores químicos daquele local. Ou seja, é, a própria natureza, de certa forma, né, ela vai criando um mecanismo para fazer uma seleção, uma peneira, para que naquele local, naquela região, realmente permaneça só as espécies que consigam passar por esse filtro, né? Então nós vamos ter espécies que não conseguem passar por esse filtro, que ficam pelo meio do caminho e só vai chegar lá para conviver naquela dinâmica de predação, das guildas lutando por um alimento, as espécies que conseguir passar por esse filtro. E aí que nós vamos ter então a formação de comunidades. E quando a gente chega nesse final, nessa finalização, nós vamos ter alguns conceitos importantes, como o conceito de resistência. O que é o conceito de resistência? Após a formação, né, dessa comunidade, nós vamos ver o quão essa comunidade ela é forte, né, para aguentar os impactos tanto da natureza como do homem em cima dessa comunidade. Então o homem vai lá, abre uma estrada, o homem vai lá, cria uma usina, o homem vai lá, desmata para criar soja, para criar várias outras coisas. E essas comunidades elas ainda resistem a esses impactos. Então são comunidades, são espécies, né, que são resistentes. Mas existem outras comunidades que acabam sofrendo esse impacto. Quando a comunidade sofre esse impacto, nós chamamos então, nós dizemos que essa comunidade ela é resiliente, porque ela sofre esse impacto e ela consegue, né, ao longo do tempo se recuperar. Então nós temos aí o conceito de resiliência. Então esses são uns dos pontos importantes, né, que nós vimos e que é importante nós que estudamos ecologia e que somos futuros professores tenhamos consciência desses conceitos técnicos, né, que faz com que a gente entenda como o sistema funciona, como a natureza ela funciona num lugar tão grande como a Amazônia e como as comunidades elas vão se formando ao longo do tempo. Eu agradeço a todos a paciência e até a próxima.